Então, hoje a gente vai falar sobre o trade-off entre risco e retorno, né? Que toda vez que o investidor, se ele for avesso ao risco e ele está querendo investir, ele vai estar muito interessado sempre em manter um perfil de risco e retorno que faça sentido para ele. E a gente vai tentar fazer essa continha para ver como é que funciona. Então, a gente está lá nos anos 50, como eu disse, na época do Markowitz, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente vai começar bem simples. A gente vai começar com o retorno de carrego, né, carregando um determinado ativo. E para calcular esse retorno, a gente tem que pensar sempre nessa formulazinha, que a gente tem o preço final menos o preço inicial, né, mais qualquer pagamento no interim. Então, no caso, isso aqui vale para qualquer ativo, né? No caso de ação, a gente está pensando em dividendos. No caso de um título de renda fixa, a gente está pensando no cupom, né? E divide tudo isso pelo preço inicial, né, para a gente ter uma ideia relativa. Não precisa falar sobre log preços hoje, até porque quando você tem dividendos ou tem pagamento de cupom, quando você tira log fica complicado, né? Fica log de uma soma, a gente não gosta muito de log de soma, a gente gosta de log de produto, tá bom? Mas em outras situações, usar o retorno continuamente composto, né, capitalizado continuamente, né, que é o log retorno, ajuda bastante. Mas não é o caso hoje, também tudo que a gente vai fazer hoje poderia ser feito assim, não faz muita diferença na prática, tá? Então, aqui você tem uma premissa implícita que esse pagamento de dividendo, pagamento de cupom, ele é feito no final do período. Ou seja, se eu compro hoje a ação, eu não vou ganhar, não vou ter direito ao dividendo, né? Quer dizer, é basicamente assim que funciona, tá bom? Senão eu teria que mudar um pouquinho isso. Não vou falar sobre venda descoberta. Como eu disse, os riscos eu posso meio que pensar de forma econômica, riscos macroeconômicos, que são as variáveis estados da economia, que definem como é que são as condições de mercado, ou posso pensar, né, riscos específicos da firma ou do ativo, ou posso pensar simplesmente em uma decomposição entre fator comum e fator indiciocrático. Independente da teoria que você tem, sempre vale essa decomposição entre fator comum e fator indiciocrático, que vai ser traduzida quando a gente pensa em diversificação entre riscos, né? Os riscos do fator comum são riscos sistemáticos, né? Não são diversificáveis, enquanto que os riscos indiciocráticos são diversificáveis. Eu tenho diversos ativos na minha carteira, né? À medida que eu vou adicionando cada vez mais ativo, eu vou tendo uma coleção de risco indiciocrático que tende a se anular, né? A gente espera que o risco indiciocrático seja razoavelmente não correlacionado com outro risco indiciocrático, e como todo ruído, se você tirar a média, que é isso que uma carteira faz, né? Tira uma média ponderada, você basicamente está eliminando esse risco, né? Então, a motivação da diversificação é muito simples. Se eu vou adicionando papéis à minha carteira, eu vou reduzir esse meu risco indiciocrático, né? E vou, no final, no limite, eu vou ter só o risco sistemático. Não consigo eliminar todo o risco. É conhecido esse princípio como princípio do seguro, né? Eu tento espalhar o meu risco, né? Tendo diferentes tipos de ativos, com diferentes características, e com isso, né, eu consigo reduzir o risco total da minha carteira. Então, essa é a ideia. Eu posso fazer isso de uma forma aleatória, né? Então, aqui eu tenho por ordem alfabética os ativos e eu vou adicionando, tá? Para a ordem alfabética ser realmente aleatória, aqui eu não considerei ativos PN e ON, né? Eu basicamente só peguei os ativos PNs para não ter repetido dois ativos que, obviamente, né, estão super relacionados, o preço de um ON e o preço da PN, eles não podem divergir muito, porque, afinal, a habilidade de gerar fluxo de caixa é a mesma empresa, né? Então, aqui eu eliminei o ON, só tenho o PN, e a gente vê que a partir de 20 ativos, eu já matei meu risco diversificável. Então, não preciso de muito, né? Para matar ruído, você vê que com 10 aqui, ó, já matei praticamente o meu ruído, né? Sobrou muito pouquinho, né? Se eu olhar a diferença aí entre a minha curva, né? E esse pedacinho que é a assintota, né? Que é um pouquinho acima de 10%, você vê que já está pequenininho aqui com 10. Com 20, né? Quase nada. Então, é basicamente isso que eu estou olhando aqui, né? Então, você vê, com 10 ativos, eu consigo ter uma carteira razoavelmente diversificada. Então, quando a gente olha lá fora, né, que a gente tem 3.000, 4.000 ações listadas na Bolsa, é muito fácil fazer diversificação,
né? Porque tem umas 200, 250 ações que são realmente muito líquidas. No Brasil, menos. Com 40 você vai conseguir ter ações líquidas. Mas mesmo com 40 aqui, você já matou o teu risco não diversificável, né? Desculpa, o risco diversificável, ao contrário, né? Então, vamos lá. Então, esse é o método simples. Então, mas aqui eu não estou escolhendo ao acaso, simplesmente pela letra que começa o ticker, né, o símbolo da ação. Existem métodos, obviamente, mais espertos de fazer isso, e é exatamente isso que o Markowitz vai tentar fazer, e é o que a gente vai fazer hoje aqui na aula, tá bom? Então, conforme eu disse na aula introdutória, né, a gente vai seguir um guia bem simples, né? A gente vai começar com um ativo arriscado e um ativo livre de risco. Então, você pensa nesse ativo arriscado com uma carteira multimercado, onde só tem ativos arriscados, e a gente pensa o livre de risco, alguma coisa relacionada ao tesouro direto, mesmo no Brasil tendo risco, obviamente, de default do governo, né, especialmente numa situação financeira e fiscalista muito frágil como a de hoje. Imagina que isso é um ativo livre de risco para facilitar um pouquinho a vida, e do outro lado você tem um fundo multimercado, tá? E aí eu vou fazer alocação ótima entre esses dois. E basicamente o que eu vou mostrar é que depende da aversão ao risco, o quão averso ao risco eu sou. Tá bom? Aí eu vou passar para a segunda parte, onde eu vou olhar, vou abrir essa caixa preta desse fundo multimercado, né? E vou pensar que tem dois ativos arriscados e eu vou querer, então pode pensar ação e renda fixa, né? Poderia ser outro ativo, podia ser criptomoedas e moedas tradicionais, se eu estivesse olhando um fundo cambial. E aí eu vou fazer a alocação entre esses dois, tá bom? E o que eu vou mostrar é que não depende da aversão ao risco. Aí eu vou passar para o meu terceiro ponto, que é basicamente juntar o que eu fiz nas duas primeiras. Então, vai ter dois ativos arriscados mais o ativo livre de risco. E uma vez que eu faço isso, o passo posterior é o passo mais simples, que em vez de ter dois ativos arriscados, eu tenho N ativos arriscados, mais o ativo livre de risco. Tá bom? Então, esse é o guia aí para a aula de hoje. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa alocação de ativo, né? A gente sabe, por esse grande pilar da teoria moderna de finanças, né, que que basicamente existe esse trade-off entre risco e retorno. Quanto maior o risco, o investidor ele vai exigir um retorno esperado maior para poder carregar aquele determinado ativo, né? Então, investimentos mais arriscados, presumivelmente, têm que oferecer maiores retornos, né, esperados, né? Então, não é muito surpreendente que se a gente olhar a ação, né, de um lado e títulos de renda fixa do outro, ações são muito mais voláteis, são muito mais arriscadas, elas oferecem no longo prazo, né, um risco maior e um retorno maior também do que títulos de renda fixa. Por muito tempo no Brasil isso não foi verdade, né? A gente tinha taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo, e a gente praticamente tinha um prêmio de risco que era negativo, invertido aqui no Brasil. Mas ele não precisa também fazer uma escolha que seja tudo ou nada, 8 ou 80. Né? A gente não precisa botar todo o nosso dinheiro no ativo livre de risco ou todo o nosso dinheiro no ativo arriscado. A gente pode combinar esses diferentes classes de ativos para a gente ter uma solução que seja melhor, que te implique um perfil de risco e retorno que seja mais interessante. Tá? Então, o jeito mais simples, se você pensar que tem um ativo arriscado e um ativo livre de risco, de controlar esse risco, né, de fazer esse fine-tuning, é basicamente atribuir um peso maior ou menor ao ativo livre de risco. Eu quero ter menos risco, sou um cara muito avesso ao risco, o que eu faço? Eu coloco mais do meu investimento no ativo livre de risco. Né? Então, se eu pego... e se você é menos avesso ao risco do que eu, aí talvez você queira ter mais um peso maior no ativo, que seja mais arriscado, tá? Então é assim que a gente vai começar, bem simplesinho, tá? E com isso a gente vai olhar as propriedades de carteira, de portfólio, que eu imagino que todo mundo já conhece, mas não custa nada relembrar, tá? Então, o que é uma carteira? Carteira aqui, como só tem dois ativos, um ativo arriscado, né? E um ativo livre de risco, eu vou denotar por um índice F, né? F de free, eu vou ter uma proporção Y no investimento arriscado e um menos Y nessa carteira livre de risco, né? Nesse ativo livre de risco.
Você pode pensar em money markets, né, se você quiser. Então, o retorno do portfólio, ele é essa combinação convexa aí. Bem, combinação convexa só se o Y for positivo, né? Mas é uma combinação linear, né? Essa ponderação aí entre o retorno do ativo arriscado, que eu estou denotando por Rzinho, e o retorno do ativo livre de risco, né? RF. Então, eu sei que o retorno do portfólio vai ser igual a Y vezes R, mais ou menos R, RF. Então, a média ponderada entre esses riscos. Se eu tiro a esperança, se eu uso o operador de esperança, né? Eu tenho que a esperança, né? O retorno esperado da carteira vai ser igual a Y, o retorno esperado do ativo arriscado, mais ou menos Y, o retorno da taxa livre de risco, né? Como ela é livre de risco, a gente sabe exatamente quanto é que ela é RF, né? Ex ante, a gente já sabe, não existe incerteza, e por isso que eu não preciso colocar o operador de esperança aí aparecendo aqui no finalzinho. Eu posso botar simplesmente meu RF, tá bom? E o risco? Bem, o risco aqui, a taxa livre de risco, eu conheço exatamente qual é, não tenho certeza. Né? Se ela não tem certeza, ela não está trazendo risco para mim. Então, a única coisa que eu preciso olhar é o risco do meu Rzinho. É isso que eu preciso fazer. Tá? Então, está aqui, o risco do meu Rzinho é o sigma, não tem índice aqui, subscrito nenhum, né? Então eu boto só sigma, e aí eu pego o peso, né? A magnitude do meu peso, então vou ter o valor absoluto do Y, multiplicando pelo risco. Então, o risco da minha carteira, ele é só uma fração do risco do ativo arriscado, né? É uma fração Y dele. Lembra que eu posso pegar, Y pode ser maior que 1, né? Porque eu posso pegar dinheiro emprestado, shortear a minha taxa livre de risco para aumentar a alavancagem da minha carteira. Né? Então, fração talvez seja um abuso de notação. Tá bom? E que é o prêmio de risco? O prêmio de risco é quando eu pego o meu retorno esperado e subtraio daquela taxa livre de risco. É o prêmio que eu estou recebendo pelas unidades de risco que eu estou carregando a mais, né? Bem, no ativo arriscado é sempre a mais em relação ao ativo livre de risco, que por definição tem risco igual a zero. Então, meu prêmio de risco da minha carteira, ele é proporcional ao prêmio de risco do meu ativo arriscado. Os casos polares são óbvios, né? Y igual a 1, Y igual a 0. Invisto tudo no ativo arriscado ou invisto tudo no ativo livre de risco. Mas, obviamente, tem todo um infinito de opções aí no meio do caminho, né? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira aqui de 300 moedas, unidades monetárias, né? Eu coloco 30% no meu ativo livre de risco, que dá 90, 70% numa carteira mais arriscada, 210, né? Isso aí, se você pegar lá fora, é o que as pessoas usam geralmente, 30, 70, 40, 60, com uma carteira moderada, né? Para a previdência, por exemplo. Na Inglaterra, geralmente é moderado alto, é 30, 70, moderado é 30, 70, e arrojado passa entre 80 e 20 e 90 e 10, né? E eu posso pegar um outro portfólio que é um pouquinho mais arriscado, né? Então, esse aqui é a minha carteira, porque eu sou um cara averso ao risco, né? E o portfólio arriscado aqui, ele não tem nada na taxa livre de risco, ele é basicamente esses 210 aqui, que eu estou pegando 54% em ação e 46% em título de renda fixa, tá bom? E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa minha carteira e diminuir o risco dela, fazendo o quê? Aumentando a proporção que eu estou investindo no ativo livre de risco. Bem simples, tá? Então eu saio de 30% para 44%, em vez de 70% eu vou ter 56% aqui. Agora, a minha carteira arriscada continua a mesma, 54, 46, tá? Não alterou em nada, só muda os valores, porque agora eu estou investindo menos dinheiro. E fazendo isso, eu reduzi meu risco. Tá? Então, essa é a brincadeira que eu vou fazer no primeiro passo. Eu vou manter minha carteira arriscada completamente constante, não vou alterar ela e só vou brincar um pouquinho com quanto que eu vou investir no ativo livre de risco e quanto que eu vou investir aí no ativo arriscado. Né? Então, se a gente olhar um exemplo aqui bem simples, né? Pega aqui o ativo livre de risco, ele está me dando 2,5% ao ano, a carteira arriscada me dá 7% ao ano, e é uma carteira muito volátil, né? Com 25% de volatilidade ao ano. Tá? Não é uma grande carteira, né? A gente espera ter um índice de Sharpe bem pequeno, né?
mas está aí como exemplo, né? E aí eu posso ficar brincando. Como é que eu vou calcular o retorno esperado e a volatilidade da carteira? É bem simples, né? Eu vou fazer o retorno esperado da minha carteira, vai ser Yzinho vezes 7%, mais o menos Y vezes 2,5. Eu vou lá no Excel, coloco a primeira coluna, né? Eu escrevo Yzinho e deixo ele variar aí entre 0 e 1, ou se você quiser ter alavancagem, pode começar de menos 0,2 ou menos 0,5, ou que seja, até 1,5, ou até 2, né? Fica a critério. E aí a gente vai olhando na segunda coluna, a gente coloca a fórmula do retorno esperado e vê como é que ele vai mudando. E a mesma coisa com a volatilidade. A volatilidade aqui vai ser o Yzinho, o valor absoluto do teu Yzinho, que você vai colocar na primeira coluna, né? Vezes esse 25%. E a gente vai entender qual é o conjunto de oportunidade de investimentos que a gente tem, tá? E quando a gente fizer isso, a gente vai ter um gráficozinho, né? E basicamente o padrão que a gente observa, né, na mudança é que a gente tem essa volatilidade, ela está mudando de forma linear, né? Porque ela é proporcional ao meu Yzinho, e os retornos esperados também estão andando aí numa forma proporcional. Então, vai dar meio que uma retazinha bonitinha, tá bom? Então, a gente vai chamar essa reta da reta de alocação de capital, né? Que são esses pontos que descrevem o perfil de risco-retorno, né? Para as diferentes alocações de ativo que eu tenho. E é uma reta, basicamente, que começa no RF, quando o Y é igual a zero, desculpa, o Y é igual a zero, que é quanto eu estou investindo no arriscado, que eu não estou investindo nada no arriscado, está tudo no meu ativo livre de risco. Aí eu ganho um RF, né? E a inclinação dessa reta é dada pelo prêmio de risco, né? Do meu ativo arriscado, divididos pela sua volatilidade, pelo sigma. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de a razão de recompensa por variação, né? Pelo risco, pela variabilidade, né? Eu não vou chamar de risco aqui, eu chamo de variability, porque o risco está sendo mensurado aqui pela volatilidade. Obviamente, a gente não consegue também tomar emprestado a taxa livre de risco. Tá? Então, você pode pensar que você tem uma taxa diferente, né? Para quando você quiser aumentar a alavancagem da tua carteira, né, com Yzinho maior que 1. Então, você tem em vez de RF, você toma emprestado a RB, e aí você vai ter um kink, né? Você vai ter um kink ali, porque vai aumentar o slope, né? E vai ficar uma coisa desse tipo, tá bom? Então, aqui vai aumentar o slope porque o RB é maior do que o RF, né? E por ser maior do que o RF, o kink vai diminuir a inclinação, né? Porque o numerador vai ficar menor dessa razão aqui de compensação por cada unidade de risco, que é isso que eu estou fazendo, e assim que fica. Ó. Minha taxa livre de risco está aqui, 2,5%. Minha carteira, se eu investir tudo, né, Y igual a 1, na minha carteira arriscada, aí eu recebo os 7% com 25% de volatilidade, né, o desvio padrão. E essa inclinação aqui muda, porque aqui a minha taxa que eu consigo captar recursos é de 3,5, não é de 2,5. Então, essa é a minha Capital Allocation Line, né? A minha reta de alocação de capital. Então, ela basicamente olha para retorno esperado de um lado e do outro lado o risco total da minha carteira, né? E a gente vê que à medida que eu vou mudando o meu Y, saio de zero e vou subindo o meu Y, né? Vou aumentando o meu risco e vou aumentando também o meu retorno, tá bom? Bem, aí, obviamente, onde eu vou ficar nessa reta aqui, né? Se eu vou ficar aqui ou vou ficar aqui, depende muito do risco que eu quero tomar. Eu acho que essa é basicamente a ideia. Então, uma pessoa mais aversa ao risco, talvez prefira ficar por aqui. Uma pessoa menos aversa ao risco, talvez prefira ficar aqui. Né? Então, no exemplo que eu dei em sala de aula, na quarta-feira, né? Eu estaria aqui, o Tanaka estaria aqui, e o louco, por risco, né, que é o Ronaldo, ia preferir ficar aqui, né, super alavancado lá em cima, e estaria super tranquilo de estar ali, porque ele tem muito menos aversão ao risco. Na verdade, ele está numa posição super alavancada, né, arriscada aqui, porque a tolerância dele ao risco é maior do que a minha.
né? E não tem nada demais, cada um tem sua tolerância, a gente não tem julgamento de valor sobre isso, tá bom? Então, o que basicamente a linha de alocação de capital está fazendo é plotar todas as combinações possíveis e imagináveis de risco e retorno, que estão disponíveis à medida que eu vou fazendo a minha carteira a partir do ativo livre de risco e daquele ativo arriscado, tá bom? E aí, cabe ao investidor fazer essa alocação ótima, e isso depende da sua aversão ao risco. Então, aqui não tem trabalho nenhum para o trader, para o gestor de portfólio. O que ele tem que fazer é escolher a carteira arriscada, né? E aí, o agente, né, que está investindo, o investidor, ele pegaria aquela carteira arriscada e combinaria com o ativo livre de risco para encontrar a posição ideal para ele. Tá bom? Agora, obviamente, o problema de alocação de ativos, né, ele depende desse trade-off entre risco e retorno. O que eu preciso fazer é tentar encontrar a carteira arriscada que me traz uma inclinação maior possível dessa reta. Por quê? Porque eu quero ter, por cada unidade de risco que eu estou assumindo, eu quero ter o maior retorno possível. Essa é a ideia. Meu prêmio de risco tem que ser o maior possível, dado a unidade de risco que eu estou capturando, tá bom? Então, se o slope, né, se essa inclinação, se essa compensação pelo risco está aumentando, aí o que vai acontecer? Opa, se está aumentando, já começa a valer a pena eu assumir mais risco. Então, obviamente, a alocação ótima do investidor depende de quanto esse slope, da inclinação dessa reta aí de alocação de capital. Tá bom? Então, tá feito. Essa é a primeira parte. Fiz a primeira parte, eu basicamente tenho que escolher ali, dado a minha versão a risco, onde eu vou ficar naquela reta ou retas, né? Porque tem aquele kinkzinho lá quando y é igual a 1, a partir do y é igual a 1. Tá bom? Agora o que eu vou fazer é a parte do gestor. Eu fiz a parte do investidor, agora eu vou olhar o gestor. O gestor tem que oferecer o ativo arriscado que vai dar essa melhor inclinação, para tornar essa inclinação, na verdade tem que fazer assim, né? Essa inclinação cada vez mais alta, né? Para eu ter um prêmio de risco maior para cada unidade de risco que eu assumo, tá bom? E aí, para você responder isso, você precisa tentar entender como é que os ativos estão movendo, se eles movem em oposição a um ao outro, ou se eles movem na mesma direção, tá? E para entender isso, no modelo linear, no modelo gaussiano, né, a gente vai olhar para a matriz de correlação, tá? De novo, eu falei que eu vou fazer tudo aqui com média variância, com o Markowitz. A gente pode mudar isso, em vez de você usar a média variância, usar a variância como medida de volatilidade, de risco, né, que não é uma medida muito boa no mundo não gaussiano. Você pode mudar para semivariância, para maximum drawdown, para value at risk, né, valor em risco, expected shortfall, não tem problema nenhum. E aí, em vez de usar a matriz de correlação, a gente vai usar algum tipo de cópula para trabalhar essa associação entre dois retornos, né? Quando eu for falar de econometria financeira, lá no final do curso, a gente fala sobre cópula, e aí cai a ficha um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. É muito comum, por exemplo, para credit risk, utilizar cópulas para medir essas associações. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu quero fazer de novo esse perfil de risco-retorno. Então, eu pego um portfólio, agora meu portfólio é esse portfólio arriscado, entre dois ativos arriscados, não tem ativo livre de risco aqui, então todo mundo vai contribuir para o risco total dessa carteira. Para o retorno esperado, nada muda. O retorno na minha carteira vai continuar sendo essa combinação linear, W, agora eu vou chamar de W em vez de Y, né? WRB mais ou menos WRS, o B aqui é para o ativo menos arriscado, S para o ativo mais arriscado, como se fosse título de renda fixa e ação, respectivamente. E a surpresa agora, não é surpresa não, né? O que muda agora não é no retorno esperado. O retorno esperado continua sendo aquela, né, expressão linear entre os dois ativos. O que muda agora é a variância. A variância agora, todos os dois estão contribuindo para a variância. Então, eu vou ter aqui, ó, W2 sigma 2B mais 1 menos W, né, ao quadrado sigma 2S, e vem esse termo de covariância que vai aparecer aqui, 2 vezes W menos W, a covariância entre o retorno B e o retorno S.
tá? Que eu estou escrevendo aqui como correlação vezes as volatilidades. Tá? E aqui você vê o potencial gigantesco para ganho de diversificação. Por quê? Porque a variância ela não cresce linearmente como estava crescendo antes, né? Que a volatilidade era proporcional à volatilidade do ativo arriscado. Por quê? Porque lá o ativo não arriscado, né, ele não tinha variância, era variância igual a zero. Aqui não, os dois têm variância. Então, esquece esse último momento, esse último termo aqui, por um segundo, só para tornar a coisa mais simples, né? Então, se a gente tirasse esse cara aqui, se a correlação fosse zero, quando eu tirar a raiz quadrada desse lado aqui e tirar a raiz quadrada desse lado aqui, você vê que não é linear, né? Esse carinha do lado direito vai ser menor do que se eu tirasse o W, né? A média entre as duas volatilidades, né? Quando eu incluo a correlação, aí depende um pouquinho dessa correlação. Se a correlação é negativa, vai reduzir ainda mais a volatilidade total. Se ela é igual a zero, continua reduzindo, né? Que é o caso que eu estava fazendo. Se ela é positiva, a redução é menor, né? E aí, dependendo de quão grande é essa variância, você pode ter uma redução do risco ou pode ter ou não, né? Obviamente, se essa correlação for perfeita, for igual a 1, aí você não tem redução do risco e você tem que a variância é basicamente linear nas outras variâncias, tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo agora, de novo. Eu tenho um ativo menos arriscado aqui, o RB, me dá um retorno de 6%. O RS tem um retorno esperado, né, as ações têm um retorno esperado de 10%. E eu quero combinar esses dois casos. Eu tenho títulos de renda fixa aqui que incluem títulos soberanos e títulos corporativos. Eles têm uma volatilidade de 12%, enquanto que a ação tem de 25%. Imagina que eu pegue aqui peso meio, né? Com uma correlação zero para facilitar as contas. Aí, quando eu faço essa análise, você vai ver que no retorno eu tenho todos os meus ganhos estão lá, é linear, né? Eu faço a média entre 6% e 10% e ganho 8% de retorno. Quando eu vou para a variância, eu tenho um ganho. Por quê? Porque a variância total agora, ou a volatilidade total, vai ser menor do que a média das volatilidades, né? Vai ser W2 sigma 2B mais 1 menos W2 sigma 2S, né? Isso aí vai dar um número 0,019225, né? E se eu tirar a raiz quadrada disso, vai dar por volta de 14%, que é menor do que os 18,5%, que seriam a média entre 12 e 25. Tá? Então, aí está meu ganho. Tá? E aqui eu tenho um ganho bastante alto, porque a minha correlação é zero. Obviamente, dependendo dessa correlação, vai mudando. Tá bom? Então, esse aqui é meu conjunto de oportunidades de investimento quando eu tenho dois ativos arriscados. Não é mais uma reta, mas é um conjunto convexo. Você vê que esse conjunto convexo aqui bonitinho, né? E funciona dessa forma. Então, aqui tem várias coisas interessantes para a gente ver. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui é retorno esperado, aqui é desvio padrão, né? A volatilidade, que é a medida de volatilidade. Se eu colocar todo o meu dinheiro na ação, eu vou vir aqui para o 25%, né? E aí eu ganho os 10% de retorno esperado. Se eu boto todo na renda fixa, eu ganho, acho que era 7% ou era 8%? Eu ganho 6%, né? 6% está aqui e tenho 12% de desvio padrão. Agora, repara aqui, o que eu quero fazer? Eu quero ir para o noroeste, eu quero andar nessa direção, porque andando nessa direção do noroeste é fantástico para mim, porque eu sempre ganho dinheiro, né? Eu estou aumentando, se eu vou nessa direção, eu estou aumentando o meu retorno e estou diminuindo a minha volatilidade. Então, se eu pego qualquer ponto aqui, ó, se eu pego esse ponto e faço aqui o quadrante, né, a partir desse ponto, não está muito paralelo, mas tudo bem, indo para qualquer direção para cá, eu estou sempre melhorando, né? É isso que eu quero fazer. Então, se eu começo aqui no meu bond, né, lá embaixo, você vai ver que por esse percurso aqui, desse conjunto de oportunidade, incluir um pouquinho de ação sempre melhora, e melhora em todos os aspectos, melhora meu retorno e me retorna a minha volatilidade. Por quê? Porque a diversificação faz com que eu vá diminuindo o meu risco, tá bom?
repara que aqui a correlação é zero. Então, esse portfólio aqui, de botar dinheiro só em título de renda fixa, ele é dominado, está sendo dominado por todos esses portfólios aqui. Até um momento, né, que tem essa curvatura aqui, que eu passo a andar para o lado direito, ou seja, eu começo a andar para Nordeste em vez de andar para Noroeste. Então, na verdade, nessa minha fronteira aqui, né, nessa minha conjunto de oportunidade, todo esse iniciozinho até esse ponto aqui, ele é dominado. Eu nunca quero carregar essa carteira. Eu sempre vou começar daqui para cima. Por quê? Porque eu sempre posso melhorar tanto o meu retorno quanto o meu risco, já diminuir meu risco e aumentar meu retorno, incluindo mais um pouquinho do outro ativo. Tá? Então, essa é a carinha do meu conjunto de oportunidade, o que eu posso fazer aí para construir uma carteira, tá bom? Então, os benefícios da diversificação são muitos, né? É quase que o ganho de diversificação é quase como se fosse livre de custo, né? Eu tenho toda a contribuição, uma contribuição linear, né? Porque eu estou combinando linearmente, então eu ganho linearmente no retorno esperado, então eu consigo capturar toda essa contribuição, mas a volatilidade, na verdade, ela cresce ou decresce, né? Ela diminui em relação à média dos componentes. Ela é subaditiva, né? Não é aditiva como retorno, ela é subaditiva. Se eu pego a média das volatilidades, ela vai ser maior do que a volatilidade da média. Tá? Então, é importante notar aqui que a diversificação não precisa que tenha correlação negativa. A gente está falando de hedge. Né? Ela basta que a correlação não seja perfeita, igual a 1, e aí realmente basta você ser 0,98, você já tem ganho de diversificação. Vai ser pequeno? Vai ser pequeno. Mas à medida que essa correlação vai se aproximando de zero ou decrescendo, né, aí esses ganhos de diversificação são cada vez melhores. Então, uma coisa que eu posso fazer, voltando aqui, é pegar a carteira com o menor risco possível. Tá? O Minimum Variance Portfolio, o MVP, ele é extremamente utilizado, né? Por um simples motivo, porque é muito difícil de calcular retorno esperado. Então, tem muitos trabalhos que vão olhar, não, vou tentar pelo menos minimizar minha carteira, o meu risco. E aí vai olhar para esse cara aqui. O problema é que esse cara aqui, ele deixa dinheiro na mesa. Ele deixa dinheiro na mesa porque a gente poderia colocar mais um pouquinho de ação, né, e ter uma recompensa, um prêmio de risco maior por cada unidade de risco que a gente está assumindo. Esse aqui é uma otimização bastante simples. Eu basicamente vou querer minimizar a sigma P. É isso que eu estou fazendo, em termos de otimização. Né? Matematicamente, é o que eu estou fazendo, é isso. Mas talvez não seja isso que eu quero fazer. Então, o que eu quero fazer é maximizar aquela inclinação da minha carteira, né? O quanto que eu vou receber por cada unidade de risco. Então, para fazer isso, eu vou fazer o critério de média variância. Tá? Então, os investidores aqui, desejam de portfólio, né, que estão querendo ter o maior retorno esperado para cada unidade de volatilidade que eles estão assumindo. Né? Então, o trade-off de risco-retorno aqui vira basicamente um critério de média e variância. Né? O retorno é representado pela média, o risco pela variância. Eu vou dizer que uma carteira A ela é preferível a uma carteira B, se e somente se o retorno da carteira A é maior ou igual ao retorno da carteira B, com um risco que seja menor ou igual. Tá bom? Então, todas aquelas carteiras, como eu disse, naquela porção da curva, né, do conjunto de oportunidades de investimentos que está decaindo, voltando aqui, esse pedacinho aqui, todos esses caras são dominados pela carteira com a variância mínima. Tá bom? E aí, a partir daí, entre a carteira de variância mínima e todas as outras combinações, né, nessa parte que está subindo em direção a Nordeste, aí depende, obviamente, da tolerância ao risco do investidor. A gente não pode simplesmente dizer qual carteira vai ser melhor. Correlação. Deixa eu falar um pouquinho dos efeitos da correlação. Se a correlação ela é perfeitamente positiva, né, correlação é igual a 1, aí não funciona direito, né? Porque o desvio padrão da carteira vai ser exatamente igual à média, né, ponderada dos desvios padrão, das volatilidades
dos ativos individuais. Então, a diversificação aqui não traz benefício nenhum. Tá? Você não está diversificando. Se você tem correlação negativa perfeita, -1, aí você consegue matar o risco para zero. Você bota a variância para igual a zero. É um problema de hedging. Tá? Mas, em geral, o que a gente quer é uma correlação que não seja, não é que a gente queira, né? Para diversificação, a gente fala, basicamente o que a gente precisa é uma correlação que não seja perfeita, nem +1, nem -1. Tá? Então, você consegue reduzir a variância aí do teu portfólio. Então, aqui eu estou fazendo o gráfico para diferentes graus de correlação. A gente fez para correlação igual a zero. Tá? Então, se eu colocar o amarelo, esse amarelo que está aqui, ó, bem no meio, entre o azul e o magenta, esse amarelo aqui era a que eu fiz, tá? Anteriormente. E aí, o que eu fiz, eu fui aumentando, vamos começar para cá, eu fui botando correlação negativa. À medida que eu vou fazendo correlação negativa, o que acontece? Os dois ativos estão redeando parcialmente um ao outro. Então, eu consigo jogar esse conjunto de oportunidade de investimento para a esquerda. Eu consigo reduzir cada vez mais o risco, né? Porque quando eu compro um e compro os dois, né? Como é que essa correlação é negativa? Basicamente, um meio que cancela a parte do risco do outro e, por isso, o risco vai diminuir. Então, ela me joga o meu risco para a esquerda, né? Mas não afeta tanto o meu retorno esperado, porque aqui a correlação aqui é baixa. Quando eu aumento a correlação, eu não consigo reduzir tanto o risco, né? Então, aumenta a correlação aqui, ó, para o azulzinho, para esse roxo aqui, marrom, cinza, né? Eu vou jogando para a direita, porque eu não consigo reduzir tanto. Até chegar a um ponto, né? Você repara que esse ponto 9 aqui, eu já quase não tenho ganho nenhum de diversificação. E quando chego no 1, tem um breakdown aqui total do meu conjunto de oportunidade de investimento, porque basicamente esses dois ativos são redundantes. Né? Eles têm exatamente a menos que eu faça long short, né? E aí eu mato todo o meu risco e vai para zero. Nesse caso aqui não faria muito sentido, dado que tem retornos esperados diferentes. Aí você sempre pode comprar um e vender o outro e aumentar grotescamente. Você vai para 20% era 12,8 ou é 12,6? Deixa eu lembrar aqui quanto é que era o valor, 10,6, né? Então, você vai chegar a 14% de retorno com zero de volatilidade, basicamente. Tá? Então, eu fiz a segunda parte aqui. Tá? Então, a gente fez agora os dois ativos. Agora, eu vou botar o ativo livre de risco. Né? Porque eu disse, ó, aqui eu tenho meu conjunto de oportunidade de investimento, mas eu não tenho como escolher onde eu estou lá a partir da carteira de variância mínima. Para poder escolher ali, eu preciso botar a aversão ao risco, é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, imagina os mesmos números de antes, tá? Só que agora a gente tem correlação de 0,20, então a gente está nesse caso aqui, logo depois aqui do azul, nesse roxinho, tá? E eu vou estar com uma taxa livre de risco de 5%, tá bom? Então, aqui meus títulos de renda fixa estão me dando um prêmio de risco de 1% e as ações estão me dando 5%, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, calcular qual é a carteira de variância mínima. A carteira de variância mínima é aquela que minimiza, né, o risco que eu tenho. Qual é a combinação entre ações e títulos de renda fixa que minimiza. E a gente sabe que vai ser muito mais, um peso muito maior no ativo que tem menos risco. Então, eu faço as contas lá, deu 87,06% de título de renda fixa, 12,94% de ação. Isso corresponde a uma inclinação, né? Se eu pegar o pontinho lá da taxa livre de risco, né? Então, se eu volto aqui, ó, vejo 5%, que é a taxa de livre de risco, e vou fazer uma reta para me ligar até o ponto de variância mínima com esse carinha aqui, ó, que é o carinha de variância mínima para o caso de 20% de correlação, essa inclinação aqui é basicamente uma inclinação que está me dando 0,13 de prêmio de risco por cada unidade de risco que eu tô assumindo. Tá? Então, até aqui, ó, 0,13. Agora, eu pego um outro portfólio, aquele portfólio lá que a gente viu antes, acho que era 30,70, né? Então, aqui é 20,80. Em vez de 87,06 e 12,94, eu vou botar 80,20. O que acontece? Quando eu boto 80,20,
a minha inclinação daquela reta vai subindo, passou para 0,15. Então, na verdade, esse portfólio S20, ele domina o portfólio MV. Por quê? Porque ele tem uma razão de... o meu prêmio de risco é maior para cada unidade de risco que eu estou capturando. Então, ele domina no sentido do critério de média variância. Tá bom? Se eu combinasse com a taxa livre de risco de modo a fazer com que a volatilidade desses... Combinando com a taxa livre de risco, eu equivalesse a... Equiparasse, né? Acho que é melhor. Equiparasse a volatilidade das duas carteiras, né? O que aconteceria é que essa aqui, a de baixo, me daria um retorno esperado maior. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente quer fazer é encontrar qual é a carteira ótima, né? Aquela que me dá a maior inclinação possível aqui nesse conjunto de oportunidades que eu tenho aqui. Então, o jeito simples de fazer isso é simplesmente você achar qual é a carteira tangente. Então, eu saio aqui de 5%, vou usar aqui o primeiro, que é mais simples, tá? E eu não quero que esteja aqui, por exemplo. Eu não quero que esteja aqui, por quê? Porque eu posso melhorar indo aqui para a carteira de mínima variância. Está aqui, ó, já melhorei. Agora o que eu vou fazer é melhorar mais ainda, e para fazer isso, como é um conjunto convexo que eu tenho do outro lado, eu basicamente preciso achar aqui o hiperplano separador, para quem gosta de matemática, ou simplesmente a tangente aqui. E aí, essa carteira tangente, a gente chama de carteira tangente, né? É a carteira ótima. Essa é a ideia, é super simples, a ideia do Markowitz, quer dizer, hoje é super simples, na época foi super revolucionária, um puta de um paper, né? Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. E nesse caso aqui, a carteira ótima, ela investe 32,99% em títulos de renda fixa e um pouquinho mais, 67% em ação. O retorno esperado é de 8,68%, com quase um pouquinho abaixo de 18% de volatilidade. Essa é a minha carteira ótima. O que é a carteira ótima aqui? Eu basicamente estou maximizando, né, o meu índice de Sharpe. Né? Eu estou maximizando o quanto de prêmio de risco eu recebo por cada unidade de volatilidade. O que é a carteira de mínima variância? Ela não está olhando para o Sharpe, o retorno esperado, ela só quer minimizar a minha variância, o meu sigma P. Tá? Então, aqui é como aparece esse cara. Eu fiz o conjunto de oportunidades usando os dois ativos arriscados, né, título de renda fixa e renda variável, e aí eu pego de 5%, passo aqui a minha reta, né, que é o Capital Allocation Line, né, a minha reta de alocação de capital, e vejo qual é o portfólio ótimo, que é esse tangente aqui. Simples assim, tá bom? Agora, o que é legal é que nesse modelo, todo mundo vai usar esse mesmo portfólio tangente. E a única coisa, então, o que o gestor está fazendo é escolher esse cara aqui, ó, qual é o meu portfólio arriscado ótimo. E aí o que o investidor faz é escolher, opa, qual é a combinação que eu vou escolher entre ativo livre de risco e esse portfólio tangente. Mas todo mundo escolhe o mesmo ativo arriscado. Esse é o teorema da separação, que mostra que tem duas coisas diferentes. Uma é a escolha dessa carteira tangente, a outra é, uma vez que eu tenho a carteira tangente, dado o meu grau de aversão ao risco, onde eu vou estar nessa reta aqui, de alocação de capital. Tá bom? Mas o ativo, essa carteira tangente é a mesma para todo mundo, independente de qual é a aversão de risco de cada um de nós. Tá bom? Então, a gente chama de propriedade de separação, né? Que vem justamente dessa capacidade de você separar os dois problemas. Diversificação eficiente vem de como combinar os ativos arriscados, tá? De modo a aproveitar, a maximizar os benefícios da diversificação, e ali a gente está basicamente escolhendo, né, qual é a carteira tangente, qual é a carteira ótima entre aqueles ativos arriscados. Uma vez feito isso, aí os investidores podem ir lá e, dado a sua tolerância ao risco, escolher onde vão ficar dentro da reta de alocação de capital. Tá? Então, um exemplo bem simples, eu tenho ativos que são negociados na Bolsa de Valores de Londres, tenho um retorno esperado aí de 10%, desvio padrão de 25%, eu tenho títulos de renda fixa um pouquinho mais arriscados, então de longo prazo, assim como
tanto soberano como corporativos, tem um retorno esperado de 8%, mas um desvio padrão bem mais baixo de 10%. E a correlação entre esses dois caras é de 35%. E, por último, eu tenho o meu money market, né, onde me dá a LIBOR, né, que é a taxa de juros de referência na Inglaterra, feita pela Associação de Bancos, né, ele basicamente é uma média trimada, né, com trimas caudas das taxas interbancárias praticadas pelos bancos ingleses, ou bancos na Inglaterra, melhor dizendo, e ela está em 5%, tá bom? Aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso fazer esse conjunto de oportunidade de investimento para cada ativo, variando a proporção que eu estou usando aí. Eu sugiro todo mundo fazer lá no Excel, pode usar incremento de 20%, ou incremento de 10%, é super rápido fazer isso, e aí a gente vai calcular quem é a carteira com a mínima variância, né? E a gente pode discutir, será que ela traz diversificação eficiente? Não, não traz, porque não é ela que me dá, não é ela que é a carteira tangente, né? Eu tenho como galgar o maior prêmio de risco por unidade de risco que eu estou assumindo, basicamente pegando um pouquinho mais de ação. E aí o que eu posso fazer é calcular, por exemplo, qual é o portfólio ótimo desse negócio. E a gente vê que o portfólio ótimo vai dar 9%, e aí eu quero um portfólio ótimo fixando qual é o retorno esperado. Não, eu quero um retorno esperado de 9%. Então, eu calculo qual é o meu retorno, qual é a minha carteira tangente, e a partir daí eu posso olhar qual é o peso que eu tenho que colocar no meu fundo de LIBOR, né, no meu ativo livre de risco, para reduzir o meu prêmio de risco para 4%. Né? No caso aqui, 9 menos 5%, eu tenho que reduzir para 4%, que não necessariamente a minha carteira tangente vai ter um retorno de 9%. Ela pode ter um retorno de 10%, então eu tenho que combinar um pouquinho com o LIBOR para poder baixar isso para 9%. Tá? E com isso eu termino o terceiro passo. E agora falta o último, né? Falta só fazer com muitos ativos em vez de fazer com 2 fundos. E aí é mole. Tá? Então, esse é o grande paper do Markowitz, 51. Imagina que você tem 3 ativos arriscados, A, B e C. Tá bom? Não precisa mais do que isso, mas eu vou fazer com N ativos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ou você pode pensar que tem N ativos e você escolhe 3 pontos, A, B e C, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as combinações possíveis de risco e retorno que eu posso ter combinando A com B e B com C, tá bom? Isso vai me dar dois conjuntos, né, de oportunidade de investimento, né? Se eu fizer um gráfico, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Eu pego A com B, que vai ser uma coisa desse tipo, aí eu vou lá e faço B com C, aí pode dar uma coisa desse tipo, por exemplo, né? E agora eu tenho dois conjuntos de oportunidade de investimento. Aí agora o que eu faço? Eu vou pegar 2 pontinhos, qualquer aqui. Vou chamar esse ponto aqui o ponto E, né? E vou pegar um ponto F, né? Que está, sei lá, que está aqui no outro. Está aqui o ponto F. E eu pego esses 2 caras agora e vou combinar esses 2 carinhas, tá bom? E quando eu combinar esses 2 carinhas, o que vai acontecer? Vai acontecer... Opa, peguei o errado. Deixa eu fazer agora com um pouquinho mais grosso e vou botar azul para mudar. Eu vou fazer a combinação entre esses 2 caras e vai dar uma coisa, sei lá, desse tipo aqui, ó. Repara o que aconteceu. Eu joguei para noroeste, né? Essa falta de convexidade que eu tinha, ó, que esse cara é convexo, esse cara é convexo, e aí ficou uma não convexidade aqui. Eu resolvi quando eu combinei E e F. Então, o conjunto, a curva, né, o conjunto de oportunidades que eu obtive, né, a partir da combinação entre E e F, ele estendeu o meu conjunto de oportunidade para noroeste. E aí eu continuo pegando pontos e vou fazendo isso, e vou combinando esses ativos para expandir essa minha curva de oportunidades até chegar a uma fronteira. Chega um momento que você não consegue mais expandir nada, né? E você converge a uma fronteira
desses caras. Aí você pega, o que é a fronteira eficiente? É basicamente um envelope de todas essas curvas. Então está aqui, ó, fica uma coisa desse tipo. Repara que todos os caras individuais, os ativos individuais, eles ficam lá dentro, eles não ficam na fronteira. Nunca vai ter ativo individual na fronteira. Se eu pegar os ativos individuais, eles vão estar aqui dentro, ó. Não sei se dá para ver esse roxinho, acho que dá para ver um pouquinho. Eles estão aqui dentro, na verdade pode estar aqui embaixo também, tá? Eles estão aqui dentro. Se eu tivesse um pontinho desses aqui qualquer, que fosse um ativo realmente, então vou até botar uma estrelinha, ó, vou pegar esse carinha que está aqui, ó, e botar essa estrelinha. Se esse cara dissesse aqui, não, esse aqui é um ativo individual. Bem, se ele é um ativo individual, aí eu posso combinar ele com outro ativo qualquer que tem nessa minha fronteira, vou pegar esse aqui, por exemplo, e se eu combinar esses dois ativos, eu vou chegar numa coisa que vai ser mais para cá, ó. Eu vou melhorar a minha fronteira de novo. Então não pode ter um ponto ali na fronteira que seja um ativo individual, ele tem que ser já resultado de uma combinação entre diversos ativos. Tá? Se eu digo que tem um ativo individual que está na fronteira, aí tem alguma coisa errada. Tá? Então, em geral, o que a gente vai assumir é que se tem um índice da carteira de um índice que você quer testar se ele está aqui, mas é uma carteira. Tá? Nunca vai ser um ativo individual, porque senão você pode combinar e fazer um novo ativo. Tá bom? Então, essa é a fronteira eficiente. Aqui eu estou basicamente assumindo nenhuma restrição. E se eu fizer uma combinação convexa, ou seja, assumir que não pode fazer venda descoberto, então meu Wzinho, né, o quanto que eu estou colocando em cada ativo arriscado, ele não pode ser, ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então não tem venda descoberta. Se eu faço isso, aí muda um pouquinho a minha fronteira. Eu basicamente estou impondo uma restrição, a minha fronteira, obviamente, vai dar uma aliviada. Ela não vai conseguir se esticar tanto, né, até aqui. Ela vai dar uma aliviada e vai reduzir um pouquinho. E aí você faz esse gráfico de Lula aqui, né, essa coisa meio estranha, porque eu não consigo chegar nesses pontos, porque esses pontos eu preciso de alavancagem para chegar aqui em cima, e nesses pontos aqui embaixo que eu preciso de alavancagem de alguma forma, né? Alavancar num e reduzir no outro, né? Fazer short em alguém. E você vê que a curva está bem menor agora. Ó. Com o 8% aqui, ele está batendo mais ou menos aqui em 21%, 22%. Na curva anterior, o 8% estava batendo aqui já, um pouquinho antes. Tá? A escala aqui não está ajudando, né? A variação mínima aqui está por volta de 5%. A variação mínima aqui está um pouquinho acima, ó, 5,5. Então, muda um pouquinho a cara do gráfico por conta, né, dessa fronteira eficiente, por conta aí de não deixar fazer esse short em um ativo ou no outro. Tá bom? Então, de novo, ativos individuais nunca vão estar na fronteira eficiente, eles têm que estar dentro. Caso contrário, você pode combinar ele com algum outro ativo alguma carteira, né, na fronteira eficiente e expandir mais para noroeste a tua fronteira, tá? A gente pode descartar qualquer portfólio que esteja abaixo da carteira de variância mínima, porque eles são dominados pela carteira de variância mínima, né? Você consegue andar naquela fronteira, você consegue andar para noroeste simplesmente aumentando um pouquinho o risco do teu portfólio. Se eu tenho restrição à venda descoberta, agora a minha maximização, né, minha otimização, ela é feita sob restrição. Se ela é feita sob restrição, não pode ser tão boa quanto antes. Então, eu dou uma aliviada na fronteira, ela não vai se expandir tanto para noroeste quanto deveria se não houvesse essas restrições à restrição à descoberta. Por último, se eu boto outras restrições de preferência, né, o que acontece basicamente é que eu não vou conseguir subir tanto para noroeste, expandir tanto para noroeste a minha fronteira, porque basicamente, de novo, eu estou de volta a esse caso de otimização sob restrição. A otimização sob restrição não pode me dar um valor ótimo que seja tão bom quanto o valor ótimo num programa de maximização ou de minimização, de otimização, né, sem restrição.
Então, se eu quero, não, eu quero ter uma carteira defensiva, onde eu vou ganhar dividendos, um dividend yield de pelo menos 2% ao ano. É uma restrição que você está impondo, a tua carteira eficiente não vai tanto lá para cima. Eu não quero que as minhas firmas trabalhem com tenham trabalho escravo lá na China, ou que seja, ou no Nordeste do Brasil, ou na África, ou que seja. É mais uma restrição, obviamente, a tua fronteira eficiente não vai expandir. Então, o trabalho do gestor, né, eu falei que é só escolher aquela carteira ótima, mas não é bem assim. No fundo, o que o gestor tem que fazer é customizar a carteira, a fronteira eficiente, achar qual é a fronteira eficiente, dadas as preferências do investidor. Então, quando eu peço para o Ronaldo cuidar das minhas finanças, dos meus investimentos, ele tem que entender qual é o estilo de investimento que eu quero fazer, se eu tenho alguma preocupação em termos de dividendos, se eu tenho alguma preocupação, eu acabei de vender meu apartamento, eu tenho 6 meses para comprar um outro apartamento para não ter que pagar imposto de ganho de capital, então eu preciso de liquidez, então eu vou restringir, né, a minha fronteira eficiente de tal sorte que eu mantenho um certo grau de liquidez, ou eu quero, não sei, né, dependendo da situação, você vai criar restrições diferentes. Mas, obviamente, o que cada uma dessas restrições fazem é basicamente reduzir, né, qual é o ganho, né, o prêmio de risco que você pode obter por unidade de risco que você está tomando. Então, atividade aí de grupo, vocês podem formar entre vocês mesmos, 3, 4 pessoas, tentem evitar um grupo muito grande, para a semana que vem, né, para a mentoria, né, para a primeira mentoria, que vai ser na quarta, preparar no máximo 2 transparências para discutir 2 pontos, que eu já toquei um pouquinho. Se você quisesse controlar, né, para preocupações de sustentabilidade, de sociais do teu investidor, né, vou jogar tudo nessa sigla aí de ESG, né, ESG, como é que você faria? O que causaria aqui? Por exemplo, tem muita discussão sobre ESG que diz que é win-win, né? Porque, não, eu vou me investir em ESG, que dá um retorno maior, porque você está fazendo bem para a sociedade, dá um retorno maior. Será que é isso mesmo? Como é que a gente vê isso dentro de uma abordagem de média variância? E a mesma coisa pode ser feita com preocupações sobre liquidez. Eu quero ter uma certa liquidez, né? Então, no caso que eu dei agora, de vender o apartamento, tenho 6 meses para comprar outro, não posso perder muita liquidez. O apartamento aparece, o cara não vai ficar esperando 4 meses para eu poder pagar. Eu preciso ter uma coisa, investir em ativos ou em fundos que vão que não vão segurar o meu dinheiro por tanto tempo. Então, eu tenho que ter uma liquidez aí de D3, D5, D7, até D30, né? Porque não preciso pagar à vista o apartamento, então, mas eu tenho que ter uma certa liquidez. Aí eu tenho que pensar nisso. O meu horizonte de tempo qual é? Até 6 meses. Né? É um horizonte de tempo que é meio que estocástico, porque eu não sei quando é que eu vou encontrar o apartamento, mas eu sei que vai no máximo 6 meses. Então, como é que eu vou pensar a liquidez nesses casos? Que tipo de restrição isso vai impor? A minha fronteira eficiente, ou se eu preciso calcular uma fronteira eficiente diferente quando eu penso em liquidez. Tá bom? Então, eu fico por hoje por aqui. Próximo vídeo vai ser sobre o modelo KPM. Um abraço a todos, até logo.